E o torcedor fica na bronca e com razão. O time do Cruzeiro foi vaiado? Foi. Por merecimento. O Fernando Diniz merece algum tipo de aplauso? Não. E o pior, além de ter feito muita coisa errada durante a partida, depois vai para a entrevista coletiva e fala de um jogo que ninguém viu. Eu não acredito naquilo que ele disse, porque o que ele falou não é o que nós vimos durante os 90 minutos e mais os acréscimos. Ô Diniz, me ajuda a te ajudar. Time feio, jogo feio. Isso não é o Cruzeiro não, meu amigo. Tem que respeitar as tradições da camisa celeste. Ô Matheus, o que você viu desse Atlético 1, Cruzeiro 0? Hoje tomei um café da manhã hoje com alguns cruzeirenses, assim, tinha atleticano, mas tinha mais cruzeirenses. E eles, cara, o Cruzeiro não mostrou nada, que jogo horroroso. Eu falei, o Cruzeiro mostrou sim. Mostrou que tá mal treinado, mostrou um monte de falha, mostrou falha no gol, que o goleiro entregou, na minha opinião. Quero saber o que você viu desse jogo. Eu acho que são 3 coisas a pontuar que você bem diz. A questão do treinador, a gente lembra, o Diniz só ficou em 2025 porque ele foi lá no último jogo da temporada, deu aquela entrevista colocando toda a culpa, todo o problema na direção do Cruzeiro. E aí teve aquela conversa que, não, vamos esperar a poeira baixar para ver o que resolve. Você está falando daquela fatídica coletiva, né? Isso. Que aí o que acontece? Ali ele sairia se ele não tivesse dado aquela entrevista. Acho que já era unanimidade. Mas para não terminar o ano brigado com o torcedor, manteve e tá aí também, na minha opinião, a sequência de erros. O lance do gol, 2 pontuações. O Cássio sempre vai continuar falhando em bolas aéreas. Ele falhava assim com o Corinthians desde os primeiros minutos lá, quando ele começou a se titular. É uma deficiência quando ele começou, dele. É a deficiência dele. E você, quando pega um jogador pronto, você não consegue ensinar algo a mais para ele. Então você pegou o Cássio experiente, você não vai conseguir ensinar o Cássio. Então você vai ter que fazer o quê? Pelo menos duplicar ali sua força de jogada aérea. Algo que o Fabrício Bruno, quando já esteve no Cruzeiro também, saiu com um pouco de bronca da torcida. Tanto é que na época saiu barato. Foi. E voltou caro. Verdade. Então a torcida vai ter aquela paciência por voltar o Fabrício Bruno com um pouco mais de nome, um pouco mais de cacife. Tem que ver isso também. Agora o resto, do meio campo para frente, mudou muita coisa. Então vai ter que reconectar. Só que 8 finalizações e nenhuma das 8 finalizações ir no gol é algo que preocupa. Com toda certeza. É algo que preocupa demais. Ô Vitão, tá muito cedo pra gente cobrar esse Cruzeiro? Ou já era pra ter mostrado alguma coisa? Eu acredito que não, e a cobrança do Diniz, ele é cobrado pela torcida por conta de uma expectativa que já vem desde a temporada passada, né? O Diniz, no momento, tem 35% de aproveitamento, em torno aí de 35%. É muito pouco para um clube de Série A, com os investimentos que o Cruzeiro fez. Então, esse descontentamento da torcida do Cruzeiro com o Fernando Diniz não é algo que surgiu ontem ou semana passada, é algo que vem desde a temporada passada. Vale lembrar que o Cruzeiro perdeu uma final com o Diniz comandando o time na beirada de campo. Isso também gera já aquele desgaste da relação do torcedor com o treinador, aquela questão de acreditar mesmo no profissional. Então, eu gosto sempre de dizer, a torcida, para apoiar um profissional no clube, precisa de, no mínimo, acreditar que ele vai entregar, vai melhorar, vai evoluir o time. Eu acho que o torcedor brasileiro, apesar da gente viver em uma cultura que demite muito, que troca muitos treinadores, o torcedor já faz um esforço maior para poder respeitar um pouco dos processos. Vamos esperar, até a imprensa já faz essa força, vamos esperar um pouco mais, dar tempo para trabalhar, para encaixar o time. Mas o Diniz já tem um tempinho, né, desde a temporada passada. E algo que eu gosto de usar para poder avaliar essas partidas é o seguinte: eu gosto de pegar quantas chances claras o time criou ofensivamente e quantas chances claras o time cedeu. E na partida de ontem contra o Atlético, o Cruzeiro não criou nenhuma chance clara de gol, não finalizou ao gol do adversário, e isso é pouca coisa para uma partida do Campeonato Mineiro. E aí, até elogiando o time do Atlético, né, se tinha uma equipe de fora de BH que pudesse oferecer riscos a um time da capital, é o Atlético. Um time bem treinado pelo Roger, um time bem organizado, mas isso também expõe algumas fragilidades do Cruzeiro.
O Cruzeiro tem ambições maiores na temporada e vai jogar ao longo do ano com equipes melhores do que as equipes do Campeonato Mineiro. Então é preocupante sim, e a torcida do Cruzeiro tem razão de questionar o treinador. Nós vamos continuar avaliando aqui esse Atlético 1, Cruzeiro 0, porque depois do jogo, o pós-jogo do Cruzeiro foi legal não, tá? O técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre o que ele precisa fazer para ganhar a confiança da torcida. Vamos dar voz aqui ao treinador do Cruzeiro. Fala com a gente, Fernando Diniz. Pergunta, só com vitória. Só com vitória. Não tem outro caminho. Se não ganhar, não tem convencimento para o torcedor. E o torcedor está no direito dele de vaiar. E é isso. Tem que ganhar jogos. Ganhar jogo e ganhar campeonato. Senão, vai ser esse ambiente que teve depois que a gente tomou o gol. O desafio é ganhar jogo, Venâncio. Não pode falar uma coisa lá contra o Atlético, e hoje, quando o Tombense, o time produziu, e hoje parece que tudo acabou. O torcedor eu entendo completamente. Pode vaiar, pode criticar, mas a gente, já falei para você, a gente que milita no futebol, não é assim que funciona. Não poderia ser assim. A gente vai procurar melhorar o time e ganhar. Se não ganhar, não tem ambiente bom para a torcida. E a torcida está certa. A torcida tem que saber respeitar. Eu tenho que ajudar o time vencer jogo. Se não vencer jogo, não tem como ter ambiente bom. Isso é uma coisa muito clara. Tem que ganhar. Para convencer o torcedor, na visão do Fernando Diniz, tem que ganhar. Eu acho que mais do que ganhar, viu, Fernando Diniz? Desculpa, tem que jogar bem, cara. Cruzeiro não é só ganhar. O Cruzeiro, aqui, se o Cruzeiro ganhasse o jogo de ontem, com o futebol horroroso que foi apresentado, eu acho que não mudaria a minha visão com relação ao Cruzeiro. Precisa jogar bem. Pode perder, ganhar e perder é do esporte, mas o Cruzeiro precisa ter um projeto tático. O Cruzeiro precisa mostrar quem é zagueiro, quem é meio campo e quem é ataque. Tá uma bagunça o Cruzeiro, eu não consigo entender esse time do Cruzeiro. Aelton, tem que ganhar para convencer? Léo. Para mudar essa história do Cruzeiro, é isso? O time do Atlético voltou no dia 3 de janeiro. Dia 3. O Cruzeiro voltou alguns dias depois. Se não me engano, dia 6. Só que olha só, o Cruzeiro foi para os Estados Unidos, fez um jogo contra o São Paulo, fez um jogo contra o Atlético. 2 empates. Né? Depois jogou o Campeonato Mineiro a primeira partida. Ganhou o Tombense. Pois é. E ontem pegou um Atlético que não tem tanto tempo de preparação, que tem valores individuais muito menores do que o Cruzeiro, inclusive jogadores que foram renegados aqui, que estão jogando lá como Torrão, como Gasolina e Companhia Limitada. Não tem nenhum tipo de desculpa para o Cruzeiro não ter rendido ontem contra o Atlético. Fica aqui o alerta, até quando a direção do Cruzeiro não vai tomar uma atitude mais enérgica. Vai ter que chamar todo mundo, botar todo mundo na salinha, apagar a luz e falar, resolve aí agora. Ué, que isso, porque dessa forma, o torcedor do Cruzeiro, Léo, não aguenta mais esse tipo de coisa. Não aguenta mais. Não merece. Pedir paciência pro torcedor do Cruzeiro é até maldade. Não adianta, entendeu? Porque o que foi pedido que eram jogadores vieram. Poxa, mas jogou contra o Atlético. O Atlético é uma grande equipe, mas compara uma com a outra. Não tem tanto tempo de trabalho. É imperdoável. Alguma coisa tem que acontecer dentro do Cruzeiro.